Olá, meu boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. Infelizmente, em virtude da pandemia que está retornando, os nossos cultos aos domingos aqui na Igreja Central de Blumenau estão sendo somente via transmissão, os cultos somente online e não mais presenciais. Ao menos nos meses de dezembro e janeiro serão dessa forma. Mas, de qualquer forma, temos a oportunidade de estarmos juntos assistindo através das redes sociais da nossa igreja os cultos aos domingos e também os cultos às quartas-feiras. Portanto, você, nosso irmão, nosso amigo, é convidado para estar sempre conectado às redes sociais da nossa igreja a fim de assistir às nossas programações. Iremos agora dedicar um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, mas antes vamos pedir que Deus possa estar conosco nesta programação. Oremos. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que teremos nesse momento de dedicarmos a Ti um momento de louvor e também adorarmos ao Teu santo nome. Portanto, ó Deus, receba os nossos corações, receba as nossas vozes que serão dedicadas somente a Ti nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero renovar meu ser.
Oi, boa noite. Que bom que estamos juntos nesse domingo, né? Como é que passaste o teu domingo? Primeiro dia da semana, Jesus trabalhando no teu coração. O culto de domingo é o culto evangelístico, e às vezes a gente se pergunta por que evangelístico. Eu te respondo, em primeiro lugar, porque a gente pode falar sobre Jesus e a sua graça no culto de domingo, mas em especial porque esse culto nos aproxima mais de Jesus. No primeiro dia da semana, Jesus Cristo já conosco para dinamizar a nossa semana. Você tem os teus pedidos de oração, talvez sejam bem sérios, talvez você esteja orando por você mesmo, pela tua saúde hoje, com a sombra do Covid muito perto de nós. Quem sabe você esteja com problema financeiro, enfim, tantos problemas para nós começarmos a semana, mas nós temos a alegria de termos Jesus Cristo ao nosso lado. Então, neste momento, eu quero convidar você para que possamos ajoelhar e orar em nome de Jesus Cristo. Se você puder fazer isso em sua casa, por favor, se não, me acompanhe na oração neste momento. Ó Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por estarmos aqui em segurança, por estarmos aqui, talvez, às vezes, adoentados, mas que o Teu Espírito Santo continua trabalhando sobre nós, sobre a nossa vida, nos dando vida e esperança para o futuro, Senhor Deus. Nos abençoa, nos mostra o caminho que Tu queres para essa semana, que nesse primeiro dia dessa semana, nessa noite de domingo, o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, possa estar também com a pregação do pastor Pedro, e que ela possa acalentar o nosso coração e mente. Em nome de Cristo, através do Espírito Santo, te peço e agradeço. Amém, Senhor. A doce mão de um poderoso amigo me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido. Tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai, meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. Andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levante os olhos, pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai, meu Senhor.
sentir a sua doce paz a me amparar. Andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Pedro, que bom poder falar com vocês. Aí a Igreja Central de Blumenau e todo o distrito de Blumenau aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Sempre é uma honra e um prazer poder falar com vocês. Era para estar aí presencialmente, mas devido a esse agravamento, né, da pandemia, nós estamos aí através das redes sociais, né, através da internet, e que bom poder estar conectado aí com vocês através das mídias sociais. Que bom falar com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu quero falar um pouquinho nesta noite com vocês sobre um tema do Apocalipse, sobre as duas prioridades do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, o seu iPad, onde você estiver aí, parasse um pouquinho para que nós possamos compartilhar da palavra de Deus, da mensagem de Deus nesta noite para você. Então pega aí a sua Bíblia, abra no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 primeiro e vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Eu quero desafiar você para o cumprimento da missão ou continuar realizando a missão que o Senhor chamou a cada um de nós para realizar, tá bom? Então, já pegou a sua Bíblia? Então feche os seus olhos, curve a sua fronte para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus. Oremos. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com esta igreja tão querida, esse distrito tão querido de Blumenau. Que a tua mão poderosa esteja sobre eles, guardando, protegendo e livrando todo mal, de uma forma especial. Os líderes, pastor Isaías, na condução, na liderança deste distrito, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, dando sabedoria e entendimento para conduzir o distrito. Te pedimos agora a bênção do Teu Santo Espírito para entendermos e compreendermos a Tua mensagem nesta noite. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Te pedimos nos méritos de Cristo Jesus, rogamos. Amém e amém. Queridos, eu tenho pregado algumas semanas aí, estive 2 semanas em Blumenau, aí no distrito de Fortaleza, depois no distrito do Garcia, fazendo uma semana muito especial sobre o livro do Apocalipse. E tem sido uma experiência extraordinária. Preguei 11 semanas sobre o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é extraordinário. Revela coisas incríveis, importantes para os últimos dias em que estamos vivendo. É interessante que João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele estava enfrentando um momento desafiador. Não só João, mas a igreja. Estavam enfrentando um momento de crise. E aí Deus envia a revelação do livro do Apocalipse para João, para confortar, para ajudar a igreja a passar por esse período de crise. É interessante que a profecia ou os livros apocalípticos, eles são dados em momento de crise para momentos de crise. Ou seja, eles foram dados ou revelados naquele momento para a igreja em momento de crise, para nos ajudar, o povo, em todas as eras, em momentos de crise também. Então nós estamos enfrentando esse momento de crise, é o momento de nós voltarmos para o livro do Apocalipse também. Ellen White diz que as coisas profundas de Deus estão reveladas no livro do Apocalipse. E se a igreja quer um reavivamento, ela precisa estudar e intensificar o estudo no livro do Apocalipse. É por isso que eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 1, o verso 1, que diz assim: revelação
de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, a que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Veja que interessante, diz revelação de Jesus, ou seja, Jesus é a fonte, mas é uma revelação sobre Jesus. Jesus é a fonte, mas Jesus é o conteúdo também. É uma revelação de Jesus e sobre Jesus. Ele é a fonte e ele é o conteúdo. Então é uma mensagem de esperança, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é a certeza da nossa salvação. Então é uma mensagem positiva. Às vezes a gente vê o livro do Apocalipse como uma mensagem negativa, de dragões, de bestas, de perseguição, mas é uma mensagem positiva. O livro do Apocalipse traz uma revelação de Jesus e uma revelação sobre Jesus. E ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito é revelar o que vai acontecer no futuro. Então, o primeiro propósito do livro do Apocalipse é revelar o que vai acontecer no futuro. O segundo propósito é, se você conhece o futuro, você não tem medo do futuro. Então, o segundo propósito é para que você não tenha medo do futuro. E o terceiro propósito é que você viva no presente de maneira tranquila, em paz, em segurança. Porque você conhece o futuro e você não tem medo do futuro e você vive o presente de maneira tranquila. Então, você está inseguro referente a toda essa situação que estamos enfrentando, toda essa pandemia? Fica tranquilo, porque o livro do Apocalipse tem uma revelação especial referente ao futuro, das coisas que vão acontecer, das coisas que em breve vai acontecer. E veja, querido, nós estamos dentro de uma profecia bíblica. Nós estamos falando de uma profecia que vai acontecer no futuro ou que já aconteceu. Nós estamos vivendo dentro da profecia. A profecia que antecede a volta do Senhor Jesus. E existem 2 promessas especiais no livro do Apocalipse que permeia toda a Bíblia, mas que se intensifica no livro do Apocalipse. Primeira promessa é que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Por isso, né? O Senhor nos dá segurança de que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às pragas, mesmo em meio a um decreto de morte, o Senhor estará conosco em todos os momentos. Que segurança saber que o Senhor está do nosso lado. Deus está com você. E olha aqui nos meus olhos. Deus está cuidando de você. Não importa o momento que você está enfrentando. Eu não sei como é que você tem passado durante esse período de crise, mas eu sei que o Senhor está com você. Amém por isso? E entra a segunda promessa, grande promessa que encontramos na palavra de Deus e principalmente no livro do Apocalipse. A segunda grande promessa é que o Senhor prometeu voltar e nos buscar para nos levar para as mansões celestiais. O Senhor prometeu voltar para nos buscar. Ele não nos abandonou à mercê deste mundo, em meio à crise, em meio ao caos. Ele prometeu voltar para nos buscar. Então, o resumo do livro do Apocalipse é dizer para nós que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida e vai voltar para buscar a cada um de nós. Ou seja, tudo vai acabar bem. Fica tranquilo. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio à perseguição, tudo vai acabar bem. O Senhor Deus está no controle da história deste mundo. Ele estará conosco em todos os momentos, cuidando de nós, intercedendo por nós. E Ele prometeu voltar para buscar a cada um de nós. Não ficaremos para sempre aqui neste mundo. O Senhor vai buscar a cada um de nós. Que promessa extraordinária! Essas 2 grandes promessas. E eu queria mostrar para vocês, no livro do Apocalipse, as 2 prioridades para o povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo. Temos essa segurança de que o Senhor estará conosco em todos os momentos e Ele prometeu voltar para nos buscar. Mas qual deve ser as nossas atitudes, a nossa prioridade nos últimos dias da história deste mundo? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Aqui fala das 2 prioridades do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Governadores, prefeitos estão escolhendo qual deve ser a prioridade para abrir. Olha, pode abrir o comércio de tal horário, esse comércio pode abrir. Eles escolheram alguns, olha, esse não pode abrir ainda. Mas será que eles podem escolher ou devem escolher qual deve ser a minha prioridade no aspecto espiritual, principalmente nos últimos dias da história deste mundo? Eu creio que não. Claro que respeitamos as orientações e os decretos das nossas autoridades. Mas
Veja que aqui está a prioridade do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Você conhece muito bem esse texto, onde fala das 3 mensagens angélicas. O povo de Deus ele foi levantado para os últimos dias da história deste mundo para pregar e restaurar a verdade que está sendo pisada por terra. E aqui diz assim, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. As 2 prioridades do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Primeiro, a adoração. Adoração. Devemos adorar a Deus. E esse é o chamado que Deus faz a nós, para adorarmos a Deus. E a segunda prioridade que devemos ter nesses últimos dias, pregação do Evangelho Eterno. A adoração e pregação do Evangelho Eterno. Ellen White, descrevendo os eventos finais, descrevendo o povo de Deus nos últimos dias, ela fala dessas 2 prioridades. E ela fala dessa consagração, dessa oração, dessa entrega, desse reavivamento, dessa adoração para esses últimos dias da história deste mundo. Nós precisamos entregar totalmente a nossa vida a Cristo Jesus. Esse é o chamado que Deus faz. Essa é a prioridade de Deus para nós e deve ser a nossa prioridade para os últimos dias da história deste mundo. Adorar, buscar, comungar, se relacionar com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, ter essa comunhão, essa adoração a Deus. E o segundo propósito que Deus nos chama, ou aquilo que é prioridade para o povo de Deus para os últimos dias, é pregação do Evangelho Eterno. Somos chamados a adorar, a obedecer, a adorar, a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, mas também somos chamados a pregar o Evangelho Eterno. E veja, olha que interessante. A pandemia, ela não privou em nenhum momento essas 2 prioridades. Talvez em algum momento a gente ficou meio inseguro, mas nós tivemos mais oportunidades de adorar a Deus, de buscá-lo, de entregar, de ter mais comunhão com Ele e também de pregar o Evangelho Eterno. Por exemplo, nós tivemos que reduzir drasticamente o nosso trabalho, a nossa vida diminuiu de atividades. Alguns falavam assim, não, mas eu não tenho tempo de buscar, de comungar, de adorar a Deus. Agora você tem tempo. Pelo menos você tem que ficar mais tempo em casa, em quarentena. Você teve esse tempo. E também a pregação do Evangelho também foi intensificada, foi ampliada através das mídias sociais. Nós pudemos chegar em lugares onde nunca imaginávamos. Então, essa deve ser as 2 prioridades do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. A adoração e pregação do Evangelho. Veja, Ellen White diz assim, e reconhecem que algo grande e decisivo está prestes a acontecer. Estamos no limiar de uma crise estupenda. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Não temos tempo a perder com coisas inúteis. O que você tem feito com o seu tempo? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Você tem investido o seu tempo nas coisas divinas ou nas coisas de Deus? Ou nas coisas eternas? Ah, queridos, o meu chamado nesta noite para mim e para você é que você invista o seu tempo naquilo que é prioridade para Deus, nas coisas eternas. Veja, essas 3 mensagens angélicas, é a mensagem de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Deus faz este chamado ao povo de Deus para adorar e para pregar o Evangelho Eterno. Para pregar essas 3 mensagens angélicas. Essas mensagens,
elas devem ser a prioridade do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Você vai ver para o ano 2021, a Associação Geral, a União, nós, a Associação, intensificando e falando sobre essas 3 mensagens angélicas. A prioridade do povo de Deus deve ser a pregação dessas 3 mensagens angélicas. É interessante, tem um texto de Ellen White, eu gostaria de ler aqui para vocês, que ela diz assim, olha que interessante, olha o que ela diz. Ela diz assim, em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo, como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e a terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais foram dadas para proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que ele confiou a eles. Ah, queridos, Deus faz um chamado. Nós somos o povo de Deus, a igreja que Deus levantou para os últimos dias da história deste mundo, para pregar, para restaurar a verdade que está sendo pisada por terra. E essa deve ser a prioridade, a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Ele nos confiou essa solene mensagem, a das mais solenes mensagens. Essa é a mensagem da verdade presente para os últimos dias. Cada época teve a sua mensagem, a sua verdade presente. Na época de Noé, qual que era a verdade presente? Era o dilúvio. No tempo da reforma de Martinho Lutero, qual era a verdade? Era a justificação pela fé. Agora, a verdade presente para os últimos dias que estamos vivendo é as 3 mensagens angélicas. Aqui diz adorar a Deus, adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Um chamado a adorar o Criador, um chamado ao juízo, dizendo que vai haver um juízo. E aí, se você for ver as 3 mensagens angélicas, a segunda mensagem é caiu a grande Babilônia. Nós devemos falar dessa confusão de doutrinas de Babilônia que tem nos nossos dias. E a terceira mensagem fala sobre o selo da besta, fala sobre a marca da besta. E nós precisamos denunciar isso. Nós precisamos pregar esta mensagem. Essas 3 mensagens angélicas. Essa deve ser a nossa obra. Nenhuma obra há de tão grande importância. Veja, queridos, nós temos muitos assuntos importantes. Talvez alguns assuntos a igreja precisa tratar, precisa se posicionar. Claro, não estou eximindo a responsabilidade da igreja de se posicionar em algumas coisas. Mas o nosso foco, a igreja de Deus, ela foi levantada para pregar nesses últimos dias as 3 mensagens angélicas. Não é outra mensagem. É esta mensagem presente para os últimos dias da história deste mundo. Nós somos levantados por Deus para pregar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas. Precisamos pregar sobre outras mensagens? Claro que precisamos. Mas essa não deve ser a prioridade do povo de Deus. Então eu conclamo vocês a pregar a mensagem do Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, as mais solenes. E Ellen White diz que não haverá outra mensagem. Não haverá outra mensagem. Esta é a última mensagem do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra mensagem. Ah, queridos, Deus faz um chamado para você e para mim. Esse é o propósito da tua existência. Eu estive aqui na Igreja Central com vocês no primeiro sábado deste ano. E eu fiz um desafio a você viver uma vida extraordinária. Não uma vida ordinária, não uma vida medíocre, mas uma vida extraordinária, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Esse é o chamado que Deus faz a mim e a você, para viver uma vida extraordinária, adorando a Deus e pregando o Evangelho eterno. Deus tem chamado pessoas, Deus tem chamado você para
realizar e fazer a obra de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Quer você fazer a vontade de Deus? Você precisa entregar a sua vida através da adoração, da comunhão, e precisa também pregar o Evangelho eterno. Ellen White diz assim, olha o que ela diz, se referindo à mensagem de Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 e 6, fala sobre a mormidão, e diz assim, ela chama nossa atenção para as duas prioridades. Ela diz, a mensagem laodiceiana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, têm o nome, mas não o zelo. Aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. E não se empenham na pregação do Evangelho. Veja, as duas prioridades, que deve ser a prioridade do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo, é também a falta deles para o povo de Deus, para a igreja de Laodiceia, para a igreja morna dos últimos dias. Ela não tem esse vigor de entrega, de renúncia, de adoração, de entrega completa, e também não se empenha na pregação do Evangelho. Está numa mormidão. Não é quente nem frio. Então nós precisamos nos posicionar, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e pregarmos o Evangelho eterno. Então, esse é o chamado de Deus. Ela diz assim, nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-los para a sua glória. É nosso dever velar, trabalhar e esperar, agindo em todo o tempo a favor da vida dos homens que estão prestes a perecer. Amém por isso. Queridos, Deus nos chama para os últimos dias da história deste mundo, para pregarmos o Evangelho eterno e adorarmos a Deus. Este é o momento, queridos, de olharmos para as oportunidades. É o momento de tirarmos os olhos da crise e começarmos a olharmos para as oportunidades. Oportunidades de salvação, oportunidade de pregação do Evangelho, oportunidade de pessoas que estão prontas e certas de entregar a vida ao Senhor Jesus, que possamos ser um meio de pregarmos o Evangelho eterno. Olha que interessante, eu não sei se você sabia, mas Deus intensificou a pregação do Evangelho. Por exemplo, em toda a Associação Norte Catarinense, nós tínhamos 70 pessoas por mês que ligavam para o Novo Tempo pedindo estudos bíblicos. Olha que coisa extraordinária, né? 70 pessoas ligavam, quero estudo bíblico. Depois da pandemia, a partir de março, nós tivemos uma média de mais de 300 pessoas pedindo estudos bíblicos na Novo Tempo por mês. Amém por isso? Deus transformou uma maldição numa bênção. Uma bênção. E eu tenho rodado aí através desses evangelismos, e uma história que me impactou foi de uma mulher que andou 3 horas. 3 horas ela andou para poder assistir a semana de oração, de evangelismo que estávamos fazendo. 3 horas. E ela tinha os seus desafios, enfrentou uma vida assim totalmente desafiadora, e ela andou 3 horas para ouvir da mensagem de Deus. Sabe, querido, as pessoas estão abertas, necessitadas de ouvir a pregação do Evangelho. Você pode ser um instrumento de Deus para salvar, para ajudar essas pessoas a conhecerem a verdade da palavra de Deus. Que Deus ajude você e ajude a mim também, para que possamos ter essa prioridade nesses últimos dias. As pessoas estão abertas, receptivas à mensagem da palavra de Deus. Que você seja um instrumento muito poderoso para pregar as 3 mensagens angélicas, para pregar o Evangelho eterno e adorar também a Deus. Que é você assumir o compromisso diante de Deus. Eu quero adorar a Deus e eu quero pregar o Evangelho eterno. Que você tome essa decisão ao lado do Senhor Jesus.
Se você quer tomar essa decisão de adorar a Deus e também de pregar o Evangelho eterno nesses últimos dias da história deste mundo, eu convido você a fechar os seus olhos. E antes de fechar os seus olhos, eu queria ler um texto com você. Um texto muito especial, antes de nós orarmos. Diz assim: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, o verso 11. Ah, queridos, já é hora de despertarmos, porque o nosso Senhor Jesus está próximo de voltar para nos buscar. Ele está conosco e Ele vai voltar para buscar a cada um de nós. É momento de nós tirarmos os olhos da crise, os olhos da pandemia, e olharmos para as oportunidades de pregarmos o Evangelho e também de adorarmos a Deus. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos neste momento para nós orarmos pedindo a bênção de Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui com esta igreja tão especial, esse distrito. Te pedimos uma bênção muito especial sobre eles, sobre o pastor Isaías, sua liderança, que a tua mão poderosa esteja sobre ele e conduza ele de forma especial e abençoe também toda a família. E nos ajude, Senhor, para que possamos ter em mente essa prioridade para os últimos dias da história deste mundo, para adorarmos, para buscarmos a Ti, entregarmos a nossa vida a Ti e também pregarmos o Evangelho eterno, Pai. Então, nos abençoe a nossa decisão. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, o ano que vem, Jerusalém pela graça de Deus. Um forte abraço. Sentado às margens do rio, meu coração chorava, entristecido e com saudades do meu lar. Sião ficou pra trás, não há motivos para cantar. Como posso em terra estranha então louvar? Mas existe a esperança dentro do meu coração, de muito empenho em retornar para Sião. Ano que vem eu quero estar em Jerusalém e entoar canções de gratidão ao meu Deus. Vou desfrutar das maravilhas que Ele criou e ser feliz para todo sempre.